Olá, alunos do terceiro ano, como estão? Todos bem? Todos se cuidando de vocês e da família de vocês, não é mesmo? Eu sou a professora Suelen. Hoje, então, nós vamos estudar a nossa aula de número 17 da disciplina de História. Antes da gente ver o nosso tema da aula, os nossos objetivos, busca o caderno, o lápis, a borracha, vai anotando aquilo que você achar interessante, aquilo que você achou importante, as dúvidas também, para que vocês tenham tudo anotado no caderno, que vai ajudar vocês depois a fazer a atividade lá na plataforma, ok? Hoje, então, a nossa aula será sobre fontes históricas. Nós vamos ver exemplos de fontes históricas. Nós vimos em aulas anteriores sobre o conceito de fonte histórica, o que é fonte histórica e alguns elementos das fontes históricas, ok? Nessa aula, então, nós vamos ver exemplos de fontes históricas, ok? E os tipos que nós temos. Os objetivos da nossa aula: reconhecer o conceito de fonte histórica, que nós vamos relembrar, identificar objetos materiais e imateriais que podem ser considerados uma fonte histórica, identificar registros de memórias e os critérios que explicam as escolhas dos registros e diferenciar os tipos de fontes históricas, ok? Nós já estudamos sobre o conceito de fonte histórica, você se lembra? Nós vimos 2 ou 3 aulas atrás, então, sobre o conceito de fonte histórica, o que era, então, essa fonte histórica, né? O que gera, quais objetos, que então a gente vai considerar como fontes históricas. Então, vamos relembrar, vamos refrescar a nossa memória, então. Fontes históricas, elas podem ser materiais, ser objetos, construções, ou imateriais, que aí são acontecimentos e fatos, e são produzidos pela ação humana. Então, tanto as fontes históricas materiais quanto as imateriais vão ser produzidos pela ação humana. Para que os historiadores possam realizar o seu trabalho, as fontes históricas são muito importantes para descobrir os acontecimentos passados da humanidade. Então, se é fontes históricas, nós estamos falando de história, da história da humanidade, da história de uma cidade, da história de um país, da história de alguma espécie, de um lugar. Então, todos esses objetos que podem ser materiais e imateriais, eles vão ajudar que então os historiadores, né, as pessoas então que estudam a parte da história, vão poder então descobrir esses acontecimentos passados da humanidade, que podem ser muito antigos e também podem ser mais recentes também. Nessa aula, nós vamos estudar sobre alguns exemplos de fontes históricas, então, que podem ser materiais ou podem ser imateriais. Primeiro, então, nós vamos ver as fontes históricas orais. As fontes históricas orais envolvem a fala. Muitas histórias e acontecimentos são passados de geração em geração através da fala. As fontes orais permitem perceber, através de quem está falando, como os fatos ocorreram de acordo com o que viu e sentiu. Então, essas fontes orais, elas podem ser mais recentes, porque podem ser contadas pelas pessoas que vivenciaram aquela história, que vivenciaram aquele momento, certo? E também podem ser histórias, podem ser relatos orais, que são passados de geração em geração, que foram passados, né, do pai para os filhos, e esses passaram para os filhos, e assim sucessivamente. Então, existem duas formas, né? Aqui até está colocado, né, que contam, né, os fatos de acordo com o que viu e sentiu. Então, é quando a pessoa esteve presente naquele acontecimento, naquele fato histórico. Então, exemplos de fontes históricas, de fontes imateriais, né? Porque são fontes orais. Lembrando que aquilo que não é um material, não é um objeto, a gente considera, então, uma fonte histórica imaterial. Então, aqui nós temos algumas. As lendas, que são histórias passadas de geração em geração. Nós já estudamos sobre lendas lá na nossa disciplina de língua portuguesa, certo?
Então, as lendas, elas são fontes históricas, porque elas são histórias vindas lá do passado e que são passadas, né, de geração em geração. Às vezes elas têm algumas mudanças, né, no final, em alguma característica, mas que são, então, relatos orais, são passados de geração em geração. Os mitos, que são relatos orais com caráter imaginário. Os relatos, que contam, então, uma série de acontecimentos, né? Aí são acontecimentos reais, acontecimentos verídicos que são contados nesses relatos. Aí nós temos também o documentário, que é uma produção artística, um filme, que traz aspectos da realidade. Então, os documentários, ou às vezes a gente pode ver também reportagens, né, que são um pouco mais curtas, que então são produções que trazem, né, alguns acontecimentos da realidade. A entrevista, que é a conversa entre pessoas, onde há o entrevistador, que é quem pergunta, e o entrevistado, que é quem responde. Também é uma forma de fonte histórica oral, porque eu posso então conversar e entrevistar aquela pessoa que esteve presente em algum acontecimento. E o discurso, que é quando alguém fala sobre algo para outras pessoas, um discurso, né? Quando faz uma palestra, por exemplo, e vai contar alguma vivência de algum fato, né, da história que presenciou. Então, nós vimos aqui alguns aspectos, algumas formas de relatos, então, orais das fontes históricas que são, então, imateriais. Agora, então, nós vamos ver sobre exemplos de fontes materiais. Então, nós vimos lá nas imateriais que todas elas têm relação com a fala, certo? Pode ser uma entrevista, um documentário, um relato, um mito, uma lenda, mas todas elas são orais, elas são passadas oralmente, ok? Então, agora nós vamos ver as fontes que são materiais. Uma delas, então, é a fotografia. A fotografia tem grande importância histórica. Através da fotografia, pôde-se resgatar informações como a cultura, a etnia, costumes, tradições, origens, épocas, entre outras características. Então, as fotografias mais antigas, né, trazem história junto com elas, a maneira como as pessoas se vestiam, como as pessoas se comportavam, como eram as tradições, os costumes, qual era a etnia dessas pessoas, certo? E também temos algumas fotografias de fatos históricos, né, que não são tão antigos, que já são da época da fotografia, que também já foram registrados com essa fonte histórica material que é a fotografia. Aqui então nós temos uma fotografia que é de uma família europeia no início dos anos 1940. Então essa foto já tem 80 anos, certo? E ela então retrata uma família lá na década de 40, lá da Europa. Nós temos várias fotografias. Se no final da aula vocês tiverem interesse, curiosidade, procurem, né? Vocês vão encontrar várias fotografias antigas, fotografias históricas. É bem legal, tem muita coisa bacana para a gente encontrar. Documentos de governo. Documentos de prefeituras, governos estaduais e federais carregam muita história sobre fatos e acontecimentos, crises, leis e modificações que foram sendo feitas ao longo da história de um lugar. Então, documentos que são arquivados em prefeituras, em governos estaduais e federais também são fontes históricas, né? Porque elas contam quando, por exemplo, uma troca de governo, uma crise, algum problema que aconteceu, né? Uma inauguração, um monumento, enfim, todos os acontecimentos de uma cidade, então, são registrados, né? Aqueles que precisam de uma autorização, por exemplo, né? Todos estão registrados e guardados e também são considerados como fontes históricas. Jornais e revistas. Jornais e revistas são importantes fontes de pesquisa histórica. Neles estão relatados acontecimentos da história local, que são importantes para os seus moradores. Então, aqui
nós temos um exemplo de um jornal, né? Os jornais e revistas existem há muitos anos e contam muitos fatos históricos. Do jornal, por exemplo, né, o que acontece em um dia, no outro dia já está lá no jornal para os moradores daquela cidade, daquela região. As revistas também contam, então, fatos históricos, tem entrevistas, né, reportagens que trazem muitos acontecimentos. Então, jornais e revistas também são considerados, então, fontes históricas por trazerem registrado os acontecimentos importantes de determinadas épocas. As músicas. A música traz evidências de acontecimentos do passado, através dos temas das letras das músicas e da linguagem utilizada. Aqui, então, a prof colocou a letra do hino nacional. A letra do hino nacional retrata a história da independência do Brasil e utiliza a linguagem da época. Se nós, né, observarmos, tem várias palavras do hino nacional, do hino da bandeira, do hino da independência, né, que não são mais utilizadas no dia a dia das pessoas. Por quê? Porque foram escritas conforme a linguagem da época em que foram compostas. Então, aqui eu trouxe o hino nacional como um exemplo de fonte histórica, porque ele conta a história da independência do Brasil, como foi vista, né, na época, conta através da linguagem que era utilizada na época também. Nós temos outros exemplos de músicas? Sim, o prof trouxe essa porque então é a comum a todo mundo, né? Todo mundo já cantou pelo menos uma vez, precisou cantar o hino nacional na escola, ou ouviu num jogo de futebol, né? Então, o hino nacional é uma música comum a todos, por isso que a prof colocou ela como exemplo aqui pra gente. Objetos. Objetos antigos são fontes históricas de grande importância e através deles podemos aprender sobre a evolução da humanidade e também da tecnologia. Aqui, então, eu coloquei 3 imagens. O ferro de passar roupa, bem diferente dos atuais. O telefone, então, né, muito diferente, ali só tinha a função ligar e receber, não dava para mandar mensagem, nada além disso. E ali nós temos a máquina de escrever, né, que também foi substituída pelo computador que faz muitas coisas, certo? Então, aqui nós temos 3 exemplos, então, que foram melhorados, né, com o passar do tempo, com a tecnologia, foram ficando mais modernos, né, mais fáceis, talvez, de serem utilizados, tem mais funções também. Ok, pessoal? Edifícios e museus. São construções que guardam histórias e marcos importantes para um grupo social. Fizeram parte da história ou foram construídos para guardar as memórias sobre a história de um determinado lugar. Aqui nós colocamos então a imagem do Coliseu de Roma, que então é uma construção antiga de Roma que simboliza então uma época, fatos históricos para aquele lugar, para aquela sociedade, certo? Nosso município tem também os nossos monumentos, os nossos edifícios, né? Que então são considerados fontes históricas, patrimônios históricos também, certo? Então, elas são construções que guardam para um grupo social, porque elas se tornam mais importantes para aquelas pessoas que estão envolvidas com aquela sociedade, né? Com aquela região, que faz então mais sentido, mais importância para elas. Ruas e praças. Ruas e praças guardam marcos importantes sobre a história de um município. Muitas pessoas e acontecimentos importantes para a história do lugar são homenageados com seus nomes nas ruas. Então, a gente para pensar, né? Por que essa rua tem esse nome, né? Quem foi essa pessoa? Então, são escolhidas as pessoas que foram importantes para aquele bairro, naquela rua, naquela região, naquele município ou naquele estado. Às vezes no país também, né? Algumas ruas. Então, os nomes das ruas e as praças geralmente homenageiam, né, pessoas que foram importantes ou para o município ou também para o país. Registros de família. As famílias possuem maneiras diferentes de registrar a sua história.
podendo ser através de objetos que são guardados de geração em geração, receitas, fotografias, entre outros. Muitas famílias guardam, né, algumas lembranças dos bisavós, dos avós e vão passando, né, para os netos, para os filhos, para que fique guardado uma lembrança da família. Pode ser um objeto, né, um vaso, uma joia, um quadro, ou também receitas que vão passando, né, na família, fotografias que, né, nós falamos anteriormente, fotografia para a gente ver como nossos avós, nossos bisavós eram quando eram jovens, como era a casa, né, onde eles moravam. Então também é uma fonte histórica muito legal para a gente saber sobre a história da nossa família também. É importante conhecermos quais são as fontes históricas e onde podemos encontrá-las, pois as fontes históricas nos permitem conhecer a história da humanidade e até mesmo a história da nossa família. Então, a fonte histórica ela vai desde toda a humanidade, a gente conhecer, né, como se criou, como que foi se formando as sociedades, os países, né? Enfim, até termos a sociedade atual e também para a gente conhecer a nossa história, né? A história da nossa família, dos nossos avós, bisavós, dos nossos pais, a nossa própria história de quando éramos mais novos. Pessoal, então a nossa aula sobre fontes históricas, em que a gente viu exemplos de fontes históricas, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, volte os nossos slides, assistam a nossa aula novamente, pesquisem se vocês ainda tiverem interesse, né? Se tiverem interesse em saber mais sobre o assunto, sempre podem pesquisar no final da nossa aula para vocês aprenderem mais, olhar lá no livro didático e depois realizar a nossa atividade lá na plataforma, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula. Continuem se cuidando e até mais!